Sua clínica gasta tudo para atrair pacientes e nada para reter eles? Hoje a gente vai falar nesse vídeo sobre retenção e lucratividade, como trabalhar a retenção de pacientes, expansão de receita, indicação e também trabalhar a reativação da base de leads, que é uma etapa de relacionamento com a sua base e a gente consegue crescer de forma vertical, de forma aprofundada, em que eu tenho clareza de quem é aquele paciente, como me comunicar com ele. Hoje a gente vai falar sobre retenção. O que a gente mais vê no mercado é que o investimento ele tende a grande parte ir para aquisição. Então a retenção ela fica desbalanceada. O grande peso está na aquisição. Essa é uma visão de mercado que foi herdada do marketing. Hoje os médicos, e a gente está falando de cuidado com o próximo, com o paciente, que é a grande missão dos médicos. Então a gente devia trabalhar muito mais forte a retenção do que a atração de novos pacientes. É claro que tem que existir um balanceamento entre os dois, mas é muito mais aprofundado, eu consigo trabalhar muito mais forte, gerar muito mais lucratividade, crescer mais rápido, crescer de forma mais lucrativa com pacientes da base. E eu consigo cuidar dele de forma muito mais personalizada. É uma pessoa que eu já conheço, já passou pelo tratamento, eu já tenho clareza de qual foi o problema dele, e isso é claro, eu tenho isso documentado, então o meu time pode entrar em contato com ele de forma personalizada e não através de mensagens que parecem mais spam, com promoção, com oferta sazonal. Eu posso trabalhar e devo trabalhar essa fase na retenção, só que o que a gente vê é que o grande investimento das clínicas e investimento, eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de tempo também, que é um grande ativo para o time comercial trabalhar uma estratégia de retenção, uma estratégia de indicação, uma estratégia de expansão de receita. Porque se ele vai se tratar de outras formas, se eu tenho outros tratamentos que se complementam, que vai gerar mais o bem-estar, vai gerar qualidade de vida para ele, longevidade, por que não ofertar isso, que já está na minha base? Isso é cuidar. Então, o cuidar é muito forte. Eu falo que o vender ele também é cuidar. Então, o cuidar é conduzir essa pessoa para novas frentes da sua clínica, das novas frentes do que você entrega de cuidado para ela. Saúde, longevidade, bem-estar, wellness, né, que está muito em voga hoje. Então, todo investimento, seja de tempo, de estratégia, vai muito para o marketing, muito para a parte inicial da jornada do paciente, sendo que muitas vezes a gente vê muitas clínicas que já têm uma boa base e não trabalham a retenção. Então, o custo real, atrair muitas vezes 25 vezes mais caro do que reter. Então, já há diversos estudos que é 25 vezes mais caro atrair um novo paciente do que reter a sua base. A gente está falando de uma escala de 1 para 25, é muito grande isso. É um retorno muito maior você trabalhar a retenção. E o que a gente vê é que no mercado é só estratégia de marketing, posicionamento, Instagram, como gravar, como trabalhar algum tipo de metodologia para gerar diferenciação. São coisas que a gente traz e tem que ser trabalhado com certeza. Mas o que eu quero trazer aqui é que a gente não fique só nisso. Que o nosso tempo, que o nosso estudo, que a nossa dedicação de conteúdo não seja só nisso. É claro que eu sei que são excelentes médicos que geram excelente atendimento para esse paciente, mas esse pós, como que está sendo tratado, se é um procedimento X, qual é o prazo de eu entrar em contato com o time comercial para saber como ele está, que aí está falando de status clínico, mas qual é o prazo para eu entender que aquele resultado vai ficar mais visível para ele para que eu entre em contato, solicite uma avaliação, solicite uma indicação, como que eu posso entrar em contato para auxiliá-lo nessa etapa em que esse resultado vai começar a aparecer, como que eu faço para entrar em contato com essa pessoa, se ela vai ter um retorno daqui a 30 dias, antes, até para entender como ela está. Então, reter, expandir essa base, trabalhar a indicação, reativar a base, é 25 vezes mais barato do que trabalhar o marketing. Mais barato que eu digo aqui de investimento de tempo também. Porque imagina, o médico hoje cria conteúdo, ele atende, ele gera a clínica, ele cria muito conteúdo, ele grava fim de semana, seja mais tarde,
mas é muito mais barato trabalhar a retenção e que a gente não vê isso na prática acontecendo. Na verdade, é muito difícil a gente ver alguém que tem um time de relacionamento dedicado para trabalhar de fato com retenção. Mesmo que você não tenha um time de relacionamento, que você tenha rotinas, você tenha metas, não precisa ter um time dedicado para isso, para gerar resultado em cima disso, mas o meu time ele já tem que dar conta do atendimento e algumas questões da clínica em si, tá servindo um cafezinho ali, isso é realidade clínica, tá? Ideal é que tivesse uma pessoa só para conversão, uma pessoa só para relacionamento, uma pessoa só para receber cafezinho presencial na clínica. Isso é o ideal. Mas quando a gente está falando de realidade clínica, pode ser que a secretária faça alguns papéis até você ter base e crescer a clínica para que você tenha cada um fazendo o seu papel de fato e você possa cobrar de cada um. Mas de que forma eu posso fazer isso hoje na minha realidade? Não que o mercado está me dizendo que eu tenho que ter, mas na minha realidade, como eu posso criar uma rotina em que eu vou trabalhar minha base de paciente, em que eu vou colocar para minha secretária ela entrar em contato com aquelas pacientes da semana, que se você tem uma secretária que faz tudo, você não tem um alto volume de pacientes semanais. Ela vai ter que trabalhar o contato com todos os pacientes da semana e também, exemplo, 5, 10 pacientes por semana, 20, que já estão na sua base, trabalhar isso de forma muito mais aprofundada, a partir do que ele me trouxe de dor, e não só pegar minha base ali e ficar mandando uma promoção, algo sazonal, tá? Então, o custo de atrair, ele é 25 vezes mais caro, mas o que a gente vê é que as pessoas insistem em só trabalhar essa frente. Essa frente tem que ser trabalhada, mas a gente tem que trabalhar também muito forte a parte de retenção. Então, o growth sustentável, né, o crescimento sustentável, ele vem a partir da retenção, expansão de receita, a indicação e a reativação. Eu tenho vídeos, eu falo muito sobre essa parte, especificamente estratégia para trabalhar retenção, estratégia para trabalhar expansão de receita. Claro, tudo de forma ética, dentro do cuidado. A gente está guiando a pessoa, a gente não está empurrando venda. Mais uma vez, vender é cuidar. Cuidar na saúde é sobre confiança. É claro que eu não vou empurrar um monte de serviço para ela, até por uma questão ética, mas a gente está falando de guiar, ter próximos passos. Como trabalhar a indicação? Existem estratégias para trabalhar a indicação sem virar barganha de dar desconto. Existem momentos certos para se fazer isso. Existem formas de trabalhar, mais uma vez, trabalhar ali uma meta, rotina semanal, uma meta semanal para reativar a minha base, porque a base já está ali. Eu não invisto naquele lead. Eu não estou investindo naquele lead. Ele já está na minha base, eu já paguei por ele. Então, como que eu posso ter lucratividade com pessoas que estão na minha base? Conversando com elas a partir do que eu já tenho de informação dela. Eu não posso me comunicar com ela daquela forma horizontal do marketing. Uma mensagem para todos, para atrair as pessoas que se conectam com a minha mensagem, a dor que você está trazendo ali, ou o desejo dela. Aqui eu vou falar com a pessoa a partir das informações que eu tenho. Já é um paciente, já passou por mim, já teve queixa disso, daquilo. Eu vou trazer para ele informações é, dentro da realidade dele e me comunicar com ele de forma muito mais profunda. Então, o diagnóstico sem retenção. O paciente vem, faz procedimento, paga, vai embora, nunca mais volta. Com retenção, o paciente vem, faz procedimento, ele vai entrar na base, mas aqui na base não é só a base. Aqui tem dois tipos de base, tá? Tem a base quem está em tratamento, e aí eu tenho que ter um protocolo para saber qual foi o tratamento que ele fez. Desse tratamento, qual é o protocolo que eu tenho? Se é um procedimento X, eu tenho que entrar em contato até quantos dias? Qual dia que ele vai estar mais, qual vai ser o retorno dele. Dentro desse retorno, eu vou entrar em contato com ele quantas vezes antes. Eu vou perguntar como ele está, quantos dias antes. Quantos dias depois eu vou enviar para ele uma mensagem de avaliação, de solicitação, de feedback, que aí vai estar um bom resultado, e aí eu posso pedir uma indicação. Então, entrar na base é a base em tratamento e a gente tem uma base de inativos também. Esse acompanhamento que eu trouxe aqui é o acompanhamento, seja status clínico, seja um acompanhamento do procedimento em si e seja um acompanhamento padrão que a gente pode ter na clínica também. Então a gente vai sempre estar trabalhando retorno, mais indicação para quem está ativo em tratamento,
E a gente sempre vai estar trabalhando reativação de quem está inativo nessa base. Inclusive, eu trouxe os KPIs, né? Eu trouxe a parte de painel. Eu tenho que ter clareza qual é a minha base de pacientes inativos e de que forma eu vou trabalhar essa base de pacientes inativos, trabalhar metas, rotinas semanais. Tá, o que medir? Painel escondido. Eu acabei de falar isso, né? Base ativa. Então, o que que eu tenho que saber? O que que você tem que medir? Qual é o painel que você tem que estar acompanhando? Qual é a sua base ativa? Qual é a taxa de retorno? Qual é a taxa de churn, ou seja, pessoas que deixam de, de estar em tratamento, que ou abandonam o tratamento, ou que terminam o tratamento e não têm um próximo tratamento, não avançam na jornada de compra. Receita recorrente, se você tem protocolos recorrentes, trabalhar também essa receita recorrente. A gente vai ter que olhar aqui também LTV, tem outras coisas que a gente pode trabalhar aqui, tá? É, indicações, esse paciente eu tenho que ter as indicações dele, saber quem ele me indicou, de que forma eu vou fazer solicitar essa indicação. NPS, ou seja, a avaliação dele sobre a clínica, sobre o atendimento, sobre a estrutura, sobre o atendimento e o tratamento da própria doutora. Enfim, a gente tem que buscar formas de melhorar, otimizar o que a gente já faz. Reativados, aqui é quem está na base que eu vou reativar. E LTV para o paciente, mais uma vez, quanto tempo ele fica comigo e desse tempo que ele está comigo, quanto que ele faz de investimento ali. Então, eu tenho que ter clareza desses números. Base ativa, taxa de retorno, churn, pessoas que deixaram de ser acompanhadas, receita recorrente, indicações, NPS, que é avaliação, reativados e LTV para o paciente. O lucro está embaixo do funil. O funil que a gente vê no mercado é marketing, gerou gerou reconhecimento da dor ali, educou, entrou em contato, marcou consulta. Só que o dinheiro, de fato, ele está na parte de baixo do funil, que é a parte de retenção e indicação, que a gente chama de growth, que a gente vai escalar a clínica com muito mais profundidade, muito mais lucratividade e muito mais previsibilidade. Então, é isso que eu queria trazer nesse vídeo. Se você gostou, dá um like no vídeo, segue aqui o canal, que a gente está sempre postando 5 vídeos por semana, que é dentro dos nossos pilares, que é a gestão, demanda, conversão, que é o próprio growth aqui, que a gente fala muito, e a adoção do tratamento também, que a gente fala, que é a parte de adoção de tratamento. Então, se você gostou, mais uma vez, dá um like aí e até um próximo vídeo.